Olá, saudações a todos. Eu sou Robson Cita, fisioterapeuta especialista em ortopedia, com subespecialidade em reabilitação vestibular, reabilitação labiríntica. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o tema zumbido ou tinnitus, mais conhecido como tecnicamente na medicina. Bem, eu já faço um convite previamente a todos que ainda não são inscritos no meu canal, que se inscrevam, façam parte dessa família do bem e propaguem esse vídeo a todas as pessoas às quais ele pode ser interessante e trazer informações que possa ajudá-las de alguma forma. Bem, o zumbido em geral, ele acomete cerca de 17 a 20% da população mundial. O zumbido ou tinnitus, eles são descritos pela população como diferentes formas, como chiado, um barulho de cigarra, um barulho de chiado pulsátil, fica pulsando aquele barulhinho no ouvido, um apito contínuo, panela de pressão. E muitas das vezes a origem desse zumbido, ele está relacionado às vezes à perda auditiva, ou seja, já são sinais que aqueles impulsos elétricos que seriam captados pelo ouvido interno, por uma região que nós chamamos de cóclea, que é a que acaba recebendo esses impulsos sonoros, esses impulsos elétricos sonoros, eles começam a trabalhar além do limite deles. Ou seja, num ambiente geralmente silencioso, onde eu não teria barulho nenhum, o meu ouvido está disparando sinais elétricos devido ao quê? Já mostrando uma certa agressão dessas células, onde elas começam a trabalhar além dos limites dela. Então, como eu disse, ouvido externo, porém lá dentro nós temos uma região que chama cóclea, onde ela capta essas informações sonoras, enfim, enviando essas respostas, essas mensagens ao cérebro, fazendo essa integração com o meio ambiente. O zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma que algo não está certo, algo está errado dentro do nosso aparelho auditivo. Os pacientes eles podem apresentar tanto zumbidos unilaterais como bilaterais. Muita gente acha que o problema de cera em excesso, a cera é uma proteção do nosso ouvido. A gente ir no banho, retirar aquela cera mais externa, esse seria o procedimento correto. Agora, a gente que enfia aqueles palitinhos flexíveis, os cotonetes, profundamente no ouvido para retirada dessa cera, e nós, na verdade, estamos perdendo uma certa proteção dos nossos ouvidos. Como eu disse, esse zumbido ele pode ser unilateral ou bilateral, ou seja, pode acometer somente um lado ou os dois lados dos ouvidos. E dentre outras causas, que não só a perda auditiva, que essa seria a mais comum, nós temos problemas relacionados com diabetes, hipertensão arterial sistêmica, problemas alimentares, então as pessoas que consomem cafeína, álcool em excesso, alimentos extremamente gordurosos, sal em excesso. Ou seja, uma alimentação inadequada também pode interferir na região do ouvido, podendo gerar esses sintomas que nós chamamos de zumbido ou tinnitus. Nós temos, entre outras causas também, as infecções, as lesões no sistema, as próprias lesões também no sistema auditivo por traumas, enfim, sofridos na região. E entre outras que nós tratamos também aqui na Clínica Fisiocita. Por isso que nós dissemos que assim, o mais difícil do tratamento do zumbido é encontrar a causa. O que está gerando o zumbido para o meu paciente? Então essa é a maior dificuldade inicialmente. Dentre causas ortopédicas que nós tratamos aqui na Clínica Fisiocita, eu vou citar duas para vocês que são muito comuns.
são as lesões, ou seja, os problemas da coluna cervical, principalmente entre a base do crânio e a primeira vértebra e segunda cervicais, o que nós chamamos de cervical alta, mas também alterações em cervical baixa também podem levar a isso, a esses problemas, a esses sintomas de zumbido, de tinnitus, como os problemas de artrose muito comuns no pacientes. Então, os pacientes com artrose severa já uma grande limitação da mobilidade da coluna cervical. Isso pode ocasionar para o paciente o zumbido no ouvido, no qual, quando nós realizamos testes específicos para a coluna cervical, nós temos variações na intensidade desses zumbidos, os quais começam a caracterizar que esses zumbidos eles estão vindo da região da coluna cervical, e onde nós aplicamos técnicas específicas para melhora da mobilidade, ou seja, devolver as amplitudes de mobilidade de movimento da coluna torácica. Então, restabelecendo essa amplitude de movimento, a mecânica da coluna cervical, nós solucionamos os problemas de zumbidos de causa cervicogênica, tudo bem? Então, nós estamos falando dos zumbidos, do tinnitus, que tem uma origem na coluna cervical. Ou então, aqueles outros pacientes que também apresentam as disfunções temporomandibulares. O que é isso? Entre a mandíbula e o crânio, nós temos a articulação temporomandibular. Alterações degenerativas nessa articulação também podem gerar sintomas de tinnitus, de zumbido aos pacientes, onde técnicas específicas descompressivas, de melhora da mobilidade da ATM, então da articulação temporomandibular, elas podem melhorar os sintomas de zumbido, de tinnitus dos pacientes. Como eu disse, eu posso ter um problema de ATM unilateral, só do lado direito ou do esquerdo, ou então um problema de ATM bilateral, no qual o fisioterapeuta ele vai aplicar técnicas específicas também para a melhora então da função dessa articulação temporomandibular, consequentemente melhorando também os sintomas de zumbido, de tinnitus. Então, estas são as causas ortopédicas mais frequentes que eu costumo pegar no meu consultório dos pacientes com problema de zumbido por problemas de alteração da coluna cervical ou então de problemas de ATM. Dentre as outras causas, é muito interessante, no caso aquele paciente que persistam os sintomas e esses sintomas, após avaliado por um profissional, no caso inicialmente um otorrino, caso esse paciente apresente alterações somente de zumbido, mas sem vertigem, ou então um neurologista, mas também um fisioterapeuta que seja especialista na área, ele pode fazer esse diagnóstico diferencial para saber se esses sintomas estão sendo ou não provenientes da coluna cervical ou da ATM desse paciente. Uma técnica muito utilizada hoje em dia é a terapia de adaptação. Então, para aqueles pacientes que não têm causas ortopédicas, essas terapias de adaptação, elas são comprovadas cientificamente e oferecem excelentes resultados aos pacientes. Em que ela consiste? Então, na utilização de um som muito baixo, quase inaudível, sons que não são vocalizados, ou seja, não tem ninguém cantando, mas são como se fossem barulhos da natureza, sons de bichos, de insetos, enfim, de orquestras, sem um som muito alto, né? Nada muito exagerado, onde esse som de um barulho bem baixinho, quase que inaudível, durante longos períodos, durante a noite, quando essa pessoa vai deitar, ela coloca esse som. Então nós temos como se fosse uma competição entre o zumbido que o paciente sente e aquele som baixo do ambiente. Ou seja, nós tentamos, por uma estratégia, tentar enganar o cérebro a deixar de escutar o zumbido, que ele sente ali 24 horas o paciente, e que aquele cérebro começa a dar
mais atenção então àquele som que nós temos no ambiente. Ou seja, nós vamos diminuindo a atenção do cérebro para aquele som do zumbido, a qual ele vai começando a prestar um pouco mais de atenção para aquele outro som que está presente ali no ambiente. Isso vai diminuindo, é claro, eu estou falando isso coisa de médio para longo prazo, a atenção do próprio sistema nervoso central para aquele zumbido que o paciente está escutando 24 horas, e ele começa então a perder, ser enganado, competindo com esse outro som ambiente. É muito interessante essa estratégia, então essas técnicas de terapia de adaptação ou de habituação ao zumbido utilizadas ultimamente. Mas, como eu disse, a grande dificuldade no caso dos pacientes com zumbido é identificar a sua causa. Identificada a causa, enfim, a terapêutica mais adequada deve ser estabelecida. Remédios mostram que tem pouca efetividade para esses pacientes, porém é muito importante que o profissional possa examinar esse paciente para tentar encontrar as possíveis causas e então a prescrição da terapêutica adequada. É muito comum os pacientes com zumbido de longa data, esses pacientes evoluírem com quadros depressivos, quadros de ansiedade, porque realmente isso acaba comprometendo muito a qualidade de vida desses pacientes. Bem, eu espero ter sido claro na minha explicação para vocês sobre as causas do zumbido, as diferentes formas de tratamento, como abordá-las de uma forma adequada, lembrando sempre que o profissional tem que ser procurado para que seja investigada a real causa e, caso ela seja encontrada, então seja estabelecida a terapêutica que atenda às suas necessidades, suas reais necessidades. Eu deixo aqui mais uma vez um grande abraço a todos. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo com quem possa ser útil essas informações de tanta gente que a gente conhece que sofre com esses problemas de zumbido, de tinnitus. Então fica aqui o meu abraço a todos e a gente se vê em breve. Até mais.